O nome interação gênica já diz tudo. O que é que a gente estudou até agora? A gente estudou características que eram independentes. Por exemplo, na primeira lei de Mendel, a gente estuda separada apenas uma característica, né? Ou a ervilha é amarela, ou ela é verde, ou ela é lisa, ou ela é rugosa. Quando a gente vai para a segunda lei, a gente estuda duas características juntas. Por exemplo, a gente estuda se a ervilha é verde e amarela e se ela é lisa e rugosa, só que as duas juntas, né? A gente tem dois pares de genes ali, porém cada par é para uma característica, né? São duas características diferentes. Aqui vai ser diferente. Qual é a diferença aqui? A diferença é que nós vamos ter os mesmos dois pares de genes, porém eles vão interagir. Como é essa interação, professor? Essa interação é o seguinte: algumas características a gente vai ter os quatro genes interagindo para que ela aconteça. Então, vai ser uma característica só, porém, quatro genes que vão estar interagindo para que ela seja aquela que vai prevalecer, certo? E também temos outro exemplo em interação gênica também, que se chama epistasia. O que é epistasia? É assim, a gente vai ter dois genes, dois pares de genes, né? Um par de gene que é responsável pela característica e outro par que inibe a manifestação dessa característica, certo? Mas vamos aqui para que vocês entendam para os principais tipos de interação gênica. Ó, ele fala aí, dois ou mais pares de genes diferentes se associam na determinação de uma única característica. Aí ele dá um exemplo. Exemplo, a cor da crista das galinhas é controlada por dois pares de genes que podem levar aos fenótipos. Então, a gente tem, para a cor da crista de galinhas, os fenótipos rosa, o fenótipo ervilha, o fenótipo nós e o fenótipo simples. Então, nós temos quatro fenótipos possíveis, quatro fenótipos diferentes, certo? Como é que esses genes vão se comportar? Dessa forma aqui, ó. Aqui onde está o meu cursor do mouse, ó, nós temos aqui em cima a crista da galinha quando ela é chamada de rosa. Como é que vai ser o genótipo dela? Ela vai ter que ter aqui, ó, um R dominante. Então, primeiro, os genes envolvidos, as letras escolhidas aqui, é o R e a letra E, certo? Então, para que seja rosa, tem que ter um R dominante. Se aqui tivesse outro R também seria, certo? Então, esse tracinho aqui é porque quer dizer que esse gene aqui, o segundo gene, tanto faz se for maiúsculo ou se for minúsculo. Então, para ser rosa, um gene R dominante e terminar com os dois S recessivos, certo? Para ser ervilha é ao contrário da rosa. Você começa com os dois R's recessivos, porém você tem que ter um Ezinho aqui, pelo menos, dominante. Se você tiver os quatro tipos de genes recessivos, você dirá que essa crista é simples. E se você tiver aqui pelo menos um dominante para cada um dos pares, o nome dela é nós. Então, nós temos quatro fenótipos diferentes, e esses genes, de acordo com o jeito que eles vão se emparelhar, eles podem dar a crista rosa, a crista ervilha, a crista simples ou a crista nós. Alguma pergunta nisso aí? Não. E os outros, vamos lá, galera, vamos precisar que vocês falem, hein? Não. Ficou entendido como seriam os possíveis quatro tipos, de acordo Sim. com a crista da galinha aí? Ficou? Vou repetir, certo? Se tiver um R dominante, pelo menos, e os dois S recessivos, a gente chama de rosa. Se tiver um E dominante com os dois R'inhos, a gente chama de ervilha. Se for tudo recessivo, a gente chama de simples. E se tiver pelo menos um dominante para cada par de genes, será do tipo nós, ok? Ok. Ok, né? Pronto, aí ele coloca aí, ele vai explicar o que eu acabei de falar aqui, certo? A presença do gene E sozinho determina a crista vermelha. E a presença do gene R sozinho, a crista rosa. Certo? Vermelha não, perdão, ervilha aqui em cima, certo? Se aparecer o genótipo, aí ele pergunta, se aparece um genótipo errão ou um exão, há uma interação gênica e o fenótipo será uma crista nós, como eu tinha dito aqui embaixo, se a gente tiver pelo menos um dominante para cada par, ela será nós. E se for tudo recessivo, ela será simples. Então, é o que eu acabei de explicar aqui, certo? Um R dominante com os dois Ezinhos, né? Não importa se esse gene aqui, que está um tracinho, seja minúsculo ou maiúsculo, vai ser rosa. Ao contrário, começando com os dois R'inhos, mas tiver um E dominante,
será ervilha, tudo recessivo simples e um dominante de cada par do tipo nós, certo? Essa parte aqui, ó, é justamente aquele cruzamento da segunda lei de Mendel, vocês devem lembrar. Ó. Errão, errinho, com ezão, ezinho, errão, errinho, com ezão, ezinho, né? Que tipo de crista é essa aqui, ó, que tem pelo menos um maiúsculo de cada par de genes? É essa daqui, ó, né? Se você olhar nós aqui, ó, teve um R maiúsculo e teve um E maiúsculo, será tipo nós. Então, esse cruzamento aqui são duas galinhas, né, que tem a crista nós e que elas são duplo heterozigotos, né? Errão, errinho, ezão, ezinho, com errão, errinho, ezão, ezinho. Só para relembrar como é que faz isso aqui, né? A primeira coisa que você faz nisso aqui, antes de ir para o quadrado, é montar os gametas, né? Os gametas são justamente esses que estão aqui em cima do quadrado. 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Novamente explicando isso, para montar o gameta é muito simples. É só você multiplicar aqui dentro do ser vivo. Ó. Esse primeiro R aqui com o primeiro E daqui vai dar errão, ezão. Esse primeiro R daqui com o segundo E daqui vai dar errão, ezinho. O segundo R agora com o primeiro E vai dar errinho, ezão. E o segundo R com o segundo E vai dar errinho, ezinho, né? Como essa galinha é igual a essa outra, os 4 gametas se repetem aqui. E aqui é só juntar, como a gente já sabe, né? Esse quadrado aqui. Vocês estão vendo o cursor do mouse, não estão? Estamos sim. Pronto. Esse quadrado aqui, só para relembrar, é a união desse gameta que está aqui em cima dele com esse gameta que está do lado dele. Esse quadrado aqui, ó, que a gente está vendo aqui, é a união do gameta que está em cima dele com o que está na linha dele, certo? Errão, errão, ezão, ezinho. E assim sucessivamente, só para ficar claro novamente, né? Esse quadrado aqui que o mouse está, ó, é a união do gameta que está acima dele, que é esse aqui em cima, ó, errão, ezinho, com o que está na linha dele, que é esse aqui, ó, errinho, ezão. Então, quando você junta, dá errão, errinho, ezão, ezinho. Então, são os 16 possíveis que você vai ter aqui, né? E aqui ele já colocou aqui quais seriam os tipos de cristas de galinha que apareceriam, né? A gente teria 2 rosas, a gente teria 2 ervilhas, a gente teria 2 do tipo nós e apenas a última aqui do tipo simples. Ficou entendido o raciocínio desse tipo de questão? Sim. Então, recapitulando, gente, é o mesmo cruzamento da segunda lei de Mendel, né? A gente tem aqui, ó, 2 pares de genes que se cruzam, né? Toda vez que isso acontece, a gente tem 16 possíveis genótipos, né? Fenótipos. Fenótipos são 4, que seria rosa, ervilha, nós e simples. E nesse caso aqui do duplo heterozigoto, 16 possíveis genótipos, certo? Se pedir na questão quais são os genótipos e fenótipos, você vai ter que fazer esse quadrado dos 16, certo? Se ele pedisse especificamente, por exemplo, se ele pedisse aqui, ó, nesse cruzamento, qual a probabilidade de nascer galinhas do tipo nós, certo? Aí veja só, eu vou voltar aqui só para o outro para que vocês vejam. Qual a probabilidade de nascer galinhas do tipo nós? Vou colocar aqui, ó, o cruzamento desse, só para que vocês relembrem como faria, certo? Aqui é errão, errinho, ezão, ezinho, com errão, errinho, ezão, ezinho, certo? Esse é aquele cruzamento lá. Aí a pergunta aqui, como eu disse para vocês, seria essa: qual a probabilidade de nascer galinhas com cristas tipo nós? Essa é a pergunta, certo? Então, como a pergunta aqui ela é específica, e quando ela for específica, eu não preciso fazer aquele quadrado dos 16. Eu vou fazer o cruzamento dos genes separados, como eu estou colocando aqui para vocês. Ó, só os R's e depois só os S. Certo? E aí é só você fazer o cruzamento, né? Esse primeiro exemplo aqui é só você fazer. Primeiro R desse lado com o primeiro R do outro lado vai dar errão, errão. Certo? Primeiro R daqui com o segundo R de lá dá errão, errinho. Segundo R com o primeiro do de lá dá errão, errinho. E
o R'inho com um R'inho vai dar isso aqui. Então, esse primeiro cruzamento deu isso aqui. O segundo cruzamento você faz a mesma coisa. Ezão com Ezão. Ezão com Ezinho. Certo? Depois Ezinho com Ezão, que dá a mesma coisa. E para finalizar, Ezinho com Ezinho. Se a gente voltar para lá, as que tem tipo nós, como é que elas são? Como é que elas devem ser? Voltando aqui, ó. Elas têm que ter pelo menos um R maiúsculo, não é isso? Não é isso, pessoal? É isso. E um isso, E maiúsculo. Esqueci Então, de ligar o microfone para responder. elas têm que ter um R maiúsculo e um E maiúsculo, não é isso? Então, o que é que acontece aqui, ó? Se você fosse calcular a probabilidade aqui, quantos dessa daqui que tem um R maiúsculo? 3. 3. 3, né? 3 em quanto? 3 em 4, certo? Quantos do outro lado que tem um E maiúsculo? A mesma 3 coisa, em né? 4. 3 em 4. Se você multiplicar essa fração aqui, é numerador vezes numerador, que vai dar 3 vezes 3, 9, né? E 4 vezes 4, que é 16. 16. Então, pronto. Essa seria a resposta. Ficou claro isso? Essa seria a resposta. Então, se a pergunta for específica, você faz separadamente. Agora, infelizmente, se ela pedir os 16 fenótipos e genótipos possíveis, você tem que fazer esse bendito quadradinho aí, certo? Mas não é o nosso caso, ok? Não é o nosso caso. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos para a parte de epistasia. Certo? Epistasia é um exemplo de interação gênica também. E aí o que é que acontece? Ele diz aí, ó. É um tipo de interação onde um par de genes inibe o outro par. O gene com efeito inibidor é chamado de epistático. O gene inibido é chamado de hipostático. Existem dois tipos de epistasia. Epistasia dominante, né? Quando o alelo epistático é simples, ou quando o alelo epistático é dominante, pode estar em dose dupla azão-azão ou azão-azinho. A gente já sabe que se for dominante, teve uma letra maiúscula, ele vai ser o par que se manifesta. E se for recessivo, como diz embaixo aqui, vai ter que estar os dois azinhos aqui, certo? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a epistasia, gente? A epistasia vai inibir a manifestação do outro. Ó, veja esse exemplo aqui. A pelagem do cão labrador é determinada por epistasia recessiva, traduzindo. Para que a epistasia aconteça aqui, para que esse gene iniba, vai ter que ter os dois recessivos, certo? Aí ele diz aí, continuando, ó, onde o alelo B maiúsculo determina o pigmento preto, e o Bzinho, que é o B minúsculo recessivo, determina o pigmento marrom. A letra A, aí ele diz, A determina a deposição de pigmentos, Azinho não determina a deposição de pigmentos, originando a coloração dourada ou caramelo. Então, vamos para os genes, que é o que interessa. Veja só. A gente tem aqui o quadro dos genótipos e fenótipos, certo? Para ser preto tem que ter um B maiúsculo. Para ser marrom, tem que ter os dois Bzinhos, certo? Ficou entendido até aqui, gente? Então, a gente tem o primeiro par de gene, que é o par que tem a letra B. Se for o dominante, preto. Se for os recessivos, marrom. Ficou claro isso, né? Sim. Porém, para que seja preto e para que seja marrom, o segundo par de gene, que é da letra A, tem que ter pelo menos um dominante aqui. Tem que ter a letrinha A maiúscula. Se tiver o recessivo na letra A, certo? Não importa qual vai ser o outro par aqui, ó, se vai ser com B maiúsculo, com B minúsculo, esse par ele vai sofrer a epistasia, ele não vai se manifestar. Então, se tiver os azinhos aqui, ó, em vez de ser preto ou ser marrom, vai ser a cor dourada. Ficou entendido isso? Então, a gente tem 3 fenótipos possíveis: preto, marrom e dourado. Se tiver o Bzão e tiver o gene dominante do A também, será preto.
Se for recessiva aqui, a letra B, e tiver o gene dominante, será marrom, porém, não importa o que vier no par de gene B, se for dominante ou se for recessivo, se vier ao lado do azinho, em vez de ser preto ou marrom, vai ser dourado. Ficou compreendido isso? Sim, senhor. Ficou, pessoal. O cruzamento, não tem aqui, mas o cruzamento é aquele mesmo da segunda lei de Mendel. Você vai ter lá os benditos cruzamentos e vai ter que dizer que cor são aquelas da pelagem do cachorro, né? Se quantas tem preto, quantas tem marrom, enfim, você vai ter que dizer, fazer o cruzamento e dizer quais são as possíveis cores que aparecem ali, certo? Outro tipo de epistasia, certo? Continuando aqui, né? Novamente, um tipo de epistasia recessiva. Aí ele diz, ó, os camundongos comuns podem ser de 3 tipos diferentes. As cores de pelagem podem ser preto, pode ser albino, ou pode ser agouti. Tá aqui os 3 tipos de camundongo. Veja como é que ele fala sobre genes. Esses fenótipos são determinados por 2 pares gênicos que interagem entre eles. Aí ele diz, vamos separar os pares para entender o fenômeno. O alelo que determina a cor da pelagem foi batizado como gene A maiúsculo. Quando o gene do indivíduo for A maiúsculo, aí ele coloca ali o traço, ele explica o tracinho, né? Que aqui pode ser outro A maiúsculo, ou pode ser um A minúsculo recessivo, ele apresentará a cor agouti. Então, se tiver um gene dominante, vai ser agouti. Para ser preto, tem que ter os 2 recessivos, certo? Então, esse aqui, esse par de gene da letra A, é o que dá a pelagem. Se for o azão, será agouti. Se for os azinhos, será preto. Aí ele coloca aqui embaixo. Outro alelo apenas controla a expressão do loco A, quer dizer, se o gene A vai se manifestar. Sempre que o genótipo do indivíduo for P maiúsculo, não importa o outro gene aqui, ó, por isso que tem o tracinho, ele apresentará o fenótipo determinado por A. E quando o genótipo for Pzinho, o indivíduo será albino. Vamos para os genes para que vocês compreendam bem, que é mais fácil de entender quando a gente vai para o quadrado aqui. Ó. Certo? Então tá aqui os 3 possíveis. Agouti, preto e albino. Né? Agouti, preto e albino. Vamos lá. O gene Pzão é o gene da epistasia, certo? O gene da letra A é o que vai dizer a cor, se é agouti ou preto. Então vamos lá. Se tiver gene dominante aqui na letra A, tá aqui, ó, azão, azinho, azão e azinho. Se tiver gene dominante na letra A e o P também for maiúsculo, certo? Não importa se seja Pzão ou Pzinho, mas se tiver A maiúsculo e P maiúsculo, será agouti, ok? Para ser preto, tem que ser azinho, com pelo menos um P maiúsculo aqui. E para ser albino, você vai ter que ter os 2 Pzinhos, não importa qual os outros pares de genes estejam na letra H, ou na letra A. Por quê? Porque o gene P é o gene da epistasia, é o gene que vai evitar que o A se manifeste, certo? Ficou entendido isso aqui, gente? Ficou? A gente tem o gene da letra A, né? Ele é responsável por dar a cor. Se for dominante, é agouti, e se for recessivo, é preto. Porém, tem o par de gene da epistasia. Para ser agouti e preto, também tem que ter um P maiúsculo, certo? Se vier os 2 Pzinhos, não importa o que venha na letra A, vai ser albino. Ficou entendido isso, né? Aí ele coloca aqui aquele cruzamento dos 16 possíveis, certo? Só para que vocês vejam aqui, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, como ficaria aqui a geração F2 num cruzamento de duplos heterozigóticos, ó. Você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agoutis, você teria 3 pretos e você teria 4 albinos, certo? Isso aqui é a geração F2 num cruzamento de um dihíbrido, quer dizer, um rato que tenha lá os 2 genes heterozigóticos, certo? Então os cruzamentos são sempre iguais ao da segunda lei de Mendel. O que vocês têm que analisar no quesito, né, é se a epistasia lá se tem, por exemplo, se ela é dominante ou recessiva. Lá no quesito vai estar dizendo se a epistasia é dominante ou recessiva, certo? Quando eu digo epistasia, lembre-se, é o gene que inibe o outro de se manifestar. Então no quesito vai vir escrito se ela é recessiva ou se ela é dominante. O resto dos cruzamentos é tudo igual à segunda lei de Mendel, não tem diferença nenhuma.
certo? Aí tem mais um exemplo aqui que eu acho que eu até falei para vocês na última aula, se eu não estiver enganado, né? Vocês viram naquele quesito, no exercício de polialelia, que tinha lá uma questão sobre o falso O, né? O falso O, ele é um exemplo de epistasia recessiva, certo? Por que ele é um exemplo de epistasia recessiva? Tá aqui o quadradinho dele. Ó. A gente vai ter os genes, né? O par de genes lá do grupo ABE, ABO ou AB0, como queiram pensar, falar, né? Então a gente tem o par de genes, né? Para CA, tem que ter os dois IAs ou IAI, quer dizer, heterozigoto. Para CB, a mesma coisa. Tem que ter os dois IBs ou IBI, né? Heterozigoto. Para CAB, tem que ter um gene do A e um gene de B. E O, tem que ser os dois izinhos. Então, esses aqui são os genótipos que a gente já estudou na outra aula lá, de polialelia, sobre o nosso tipo sanguíneo. Só que o que acontece? Existe um par de genes que tem um antígeno H. E esse par de genes, ele interage. Acontece interação gênica com o par de genes do grupo ABO, certo? E o que é que acontece aqui, ó? A gente tem três genótipos possíveis, né? Hzão, o heterozigoto, e a gente tem o duplo recessivo. O duplo recessivo, que é o Hzinho, ele é responsável por a falta da proteína H, do antígeno H. O que é que acontece? As pessoas que não têm esse antígeno H, quando faz o exame de sangue comum, elas não conseguem, não dá para identificar se a pessoa é tipo A, se é tipo B, se é AB ou se é O. Por que não dá para identificar? Porque ele não consegue encontrar nenhum antígeno, mesmo se você for do tipo A, não vai encontrar a proteína A, se você for do tipo B, não vai encontrar a proteína B, e se você for AB, não vê nenhuma das duas proteínas. O que é que acontece? Toda vez que se faz um exame de sangue, e não importa, viu, gente? Não importa se o cara é A desse jeito, se ele é A heterozigoto, se ele é B desse jeito, se ele é B heterozigoto ou se ele é AB. Toda vez que fizer o exame de sangue dele, se ele tiver esse Hzinho, vai pensar que ele é do tipo O. Por isso a gente chama falso O. E aí o que é que acontece? Existe outro tipo de sangue, por isso que se pega, tira mais sangue. As pessoas dizem, para que aquele monte de sangue, professor, se é 2 gotinhas? Por isso que se retira, que vocês fazem várias análises no nosso sangue quando se faz um exame de sangue. E aí o que é que acontece? Uma dessas análises, né, é feita quando dá O. Então, se faz o exame de alguém e deu O, tem que fazer esse tipo de sangue aqui da proteína H, do antígeno H, para saber se a pessoa tem O de verdade ou se pode ser o tipo falso O. Então, existe esse tipo de sangue. E aí o que é que acontece? Vai fazer a análise se a pessoa tem a proteína H ou não, certo? Se ela não tiver, vai acusar que ela pode ser um falso O, e aí vai ter que continuar fazendo análises até descobrir realmente qual é o tipo sanguíneo dela. Então, o falso O é mais um exemplo, certo, de interação gênica, 2 pares de genes. Nesse caso aqui, interação gênica que não é do tipo de, como é que se diz, de epistasia, é porque os 2 pares de genes, eles interagem para dar uma característica, certo? Aí aqui ele mostra aqui, ó, certo? Que para ser do tipo O, tem que ter os 2 Hzinhos, não importa os genes que estejam aqui, se é tipo A, se é tipo B, se é AB ou se é O. Se tiver Hzinho, será o falso O, certo? Exemplo de epistasia dominante, né? A gente viu aqui atrás, deixa eu só voltar. Tanto esse aqui dos camundongos como o das galinhas não, perdão, o do cão, né? É o tipo de epistasia recessiva, onde o gene que vai inibir o outro, ele é o par recessivo. Esse caso aqui, a única diferença é que o gene da epistasia será dominante. Em vez de ser os 2 recessivos, será dominante. Como eu disse, isso vai vir escrito no texto, gente. Então, vocês têm que ler para saber se o gene inibidor, que é o da epistasia, ele é dominante ou ele é recessivo. O que é que vai mudar aqui? Ó? Veja só. A gente vai ter aqui a plumagem das galinhas. As galinhas podem ser coloridas, né? Ou elas podem ser brancas. Então, elas podem ser coloridas ou elas podem ser brancas. Aí ele diz aqui, ó. O gene dela é condicionado pelo alelo C dominante. Galinhas que possuem o C dominante e o I dominante possuem plumagem branca, pois o alelo I dominante, ele inibe a ação do alelo C. Esse é um caso de epistasia dominante. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só colocar aqui na frente, vocês vejam. Ó, a gente tem aqui, ó, plumagem branca e plumagem colorida, certo?
Se você tiver, vamos lá, se você tiver os izinhos aqui, ó, o gene da epistasia nesse caso aqui é representado pela letra I, certo? Se for os izinhos, ele não faz nada. A cor que vem aqui, ela permanece, ó. Se for o C maiúsculo, será colorida. Se for o parzinho de Czinho, Czinho, será branca, desde que o outro par de gene seja recessivo, porque aqui, no caso, a epistasia é dominante. Porém, se em vez disso, cadê o mouse? Se em vez disso, do Izinho ali, vier um I maiúsculo, certo? Não importa o que venha aqui, se vai ser Czão, Czão, se vai ser Czão, Czinho, ou se vai ser Czinho, Czinho. Todas elas vão ser de plumagem branca. É por isso que quando a gente encontra galinhas, a gente tem bem a maior quantidade de galinhas brancas do que de galinhas coloridas, porque o gene da epistasia dela é dominante, então obriga que a maioria delas, vamos assim dizer, sejam brancas e a minoria sejam coloridas. Ficou compreendido isso, a diferença? Sim. Vamos, meu povo, acordem, falem, pelo amor de Deus, eu sei que é cedo, que estão com sono, mas a gente tem que... Professor, Oi. Sim, professor. eu só não Pode entendi falar. muito bem, tipo assim, o conceito de epistasia. O que é? Epistasia é o seguinte, o conceito de epistasia é um gene que inibe a manifestação do outro, certo? Por exemplo, esqueça esse gene I aqui, certo? Esse gene I é o da epistasia, esqueça ele. Se ele não existisse, as galinhas poderiam ser do mesmo jeito, coloridas ou ser brancas. Para ser coloridas, elas teriam que ter um C maiúsculo. Então a gente seria Czão, Czão, colorida. Czão, Czinho, colorida. Czinho, Czinho, branca. Ficou compreendido isso? Sim. Porém, nesse caso aqui, o par de gene I, ele é epistático, ele tem epistasia, ele inibe a manifestação do outro. E o que é que acontece? Se ele tiver presente, no caso aqui como é dominante, se tiver um I, um par aqui, e uma das duas letras for um I maiúsculo, aqui em cima desse Czão, ele inibe que o Czão se manifeste, o Czão não vai ser colorido. O que vai valer é a característica do recessivo, que seria branco. Ele inibe que esse C maiúsculo não deixa o C maiúsculo se manifestar, certo? Se tiver o I maiúsculo, feito tá aqui embaixo, ó, do lado do Czão, a característica colorida não se manifesta, ela fica branca. Todos aqui ficam branco por causa do I maiúsculo. Ficou compreendido isso? Então, o gene da epistasia é um gene que inibe a manifestação do outro. Isso acontece aqui com as galinhas, certo? Deixa eu só voltar. Isso acontece aqui, ó, no nosso falso O, né? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, tem aqui Hzinho, Hzinho. Se eu tivesse aqui, ó, IA e B, seria tipo AB. Porém, você não consegue identificar que é tipo AB, porque por causa desse Hzinho, as proteínas A e B, elas não são identificadas. E aí se pensa que ele é tipo O, só que ele não é O, ele é um falso O, porque ele é AB, na realidade. Então, inibe a manifestação do outro. Do mesmo jeito que inibe aqui atrás no camundongo, ó, certo? Só que aqui nesse caso aqui do camundongo, a diferença desse do camundongo para aquele lá na frente que a gente está vendo, das galinhas brancas e coloridas, é que lá é dominante da epistasia e aqui é recessivo, certo? O gene A aqui, o gene A, a letra maiúscula dele dominante vai dar coagute e a letra recessiva, o par recessivo dá preto, certo? Desde que esse par de gene, no caso aqui como a epistasia aqui é recessiva, desde que esse par de gene tenha pelo menos um P maiúsculo. Então a característica do A permanece. Se em vez dos P maiúsculos aparecem dois P's recessivos, a característica de A, ela não continua, né? Esse daqui, ó, ele não será agudo, ele seria agudo, mas ele não vai ser por causa desse gene aqui, ó, que está inibindo. Então ele passa a ser albino. A mesma coisa aqui, ó. Esse gene aqui, ele seria preto, mas ele não pode ser preto por causa desse Pzinho, porque esse Pzinho inibe que esse se manifeste, e aí passa a ser albino. Então, o conceito de epistasia é justamente esse, é um par de gene que inibe a manifestação do outro. Ficou entendido isso? Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. E qualquer dúvida quando forem para a atividade, vocês vão tirando comigo, né? A nossa outra aula que a gente tem essa semana, vocês vão tirar para atividades para concluir elas, certo? A gente está vendo o último assunto, eu vou passar a atividade. Lembrem-se que eu disse, né? Que para fechar a nota, eu não vou cobrar essa atividade daqui de interação gênica, porque eu estou passando hoje, pode ser que não dê tempo de terminar. Mas se já terminaram as outras,
procurem tirar dúvidas sobre essa semana, porque lembre-se que isso aqui vai ter um quesito ou outro lá na prova disso aqui também, certo? Eu estou terminando de polialelia. Certo. Ficou tranquilo isso aí, né? Sim. Ó, outro exemplo aqui, ó, de interação gênica é a cor do nosso olho, certo? Veja como é isso aqui. Cor do nosso olho não, perdão, cor da nossa pele. E do nosso olho também vai acontecer isso. Veja como é aqui a interação entre esses genes aqui, ó, da cor da pele. Cadê ela? Peraí. Ué, não tem aparecido aqui cor da pele. Deixa eu ver. Isso. Veja como é a cor da pele nossa. Ó, só para vocês compreendam, certo? Do mesmo jeito, são dois pares de genes. Aqui, nesse caso, não tem epistasia. É a interação dos dois pares que vai dizer qual a cor da nossa pele. Nós temos lá negros, mulatos escuros, mulatos médios, mulatos claros e brancos, certo? Os negros e brancos, eles são, vamos assim dizer, os genes puros, né? Por que está mudando isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, que está dando um erro aqui nesse negócio aqui. Não sei por que está sumindo aqui. Vamos lá. Vamos ver se não some. Está sumindo direto, deixa eu ver. Vocês conseguem ver aqui? Aumentar isso aqui. Sim. Conseguem ver aqui, né? Uhum. Não está deixando eu apresentar ali, não sei o que é que está acontecendo no slide, mas vamos lá. Então, vamos lá. Os negros e brancos, eles são, vamos assim dizer, os genes puros, né? Aqui em cima, para ser negro, os 4 genes têm que ser dominantes, para ser branco, os 4 genes têm que ser recessivos. E aí, o que é que acontece? À medida que você vai baixando aqui, ó, você vai colocando um recessivo. Por exemplo, para ser mulato escuro, você tem que ter pelo menos um gene recessivo, nenhum dos pares, não importa o par. Tanto que você pega aqui, ó, Azão, Lazão, Bzão, Bzinho, né? Um gene recessivo no B, mulato escuro. E o outro lado ali, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Então, um gene recessivo aqui, ó. Então, se você tiver dos 4 genes apenas um recessivo, será mulato escuro. E aqui vai aumentando, ó. Para ser mulato médio, você tem que ter 2 genes recessivos. Não importa quais eles sejam, certo? Aí aqui no primeiro, ó, você tem o Bzinho, Bzinho. No segundo, você tem um A e um B recessivo. E no segundo e no terceiro, você tem Azinho, Azinho. Não importa quais os genes. Se você tiver 2 recessivos entre os 4, você será mulato médio. Para ser mulato claro, tem que ter 3 recessivos. Novamente, não importa o gene, certo? Azinho, você tem no primeiro aqui, ó, uma letra A recessiva e as 2 B. E do outro lado, você tem 2 As recessivas e uma B. E para ser branco, os 4 recessivos. Então, você vai descendo aqui, ó, vai ficando um recessivo a mais em cada par de gene. Então, isso é mais um exemplo de interação gênica, só que a gente chama de herança quantitativa, certo? Porque isso tem uma quantidade grande aqui de fenótipos. O cruzamento, gente, repito, é o mesmo da segunda lei de Mendel, né? Você tem que observar se ele vai perguntar lá quantos dos 16 são de tal jeito. Se ele perguntar, não tem o que fazer, gente. Infelizmente, vocês vão ter que fazer o bendito quadrado dos 16. Eu até acredito que a maioria das questões lá vai perguntar para fazer os quadrados 16. Por isso que eu nem vou cobrar essa atividade já para agora, para fechar o bimestre. Então, eu deixei para que ela fosse para o outro, porque eu sei que vocês vão levar um tempo maior, né? Vocês estão em cima da prova, apesar que semana que vem a gente tem revisão. Mas, como eu vi que vocês iam ter pouco tempo para fazer essa atividade, eu deixei um tempo maior, certo? Aqui também é a mesma coisa na cor do olho, aqui, ó, certo? Aqui tem, ó, 16 genótipos possíveis. Mais uma vez, ó, nós temos 4 genes que interagem, que podem dar essas variantes aqui, ó, na cor dos nossos olhos. Herança quantitativa também, certo? E para finalizar, a gente tem pleiotropia. Deixa eu só voltar para cá. Aí ele diz aí, ó, pode ser considerado o inverso da interação gênica. Na pleiotropia, um único par de genes atua na manifestação de várias características. Então, o que é isso? Você vai ter um par de gene ali, que ele é responsável por 2, por 3 características ao mesmo tempo, certo? Aí ele dá um exemplo aí de fenilfetonúria na espécie humana. O que seria isso aí? É um problema que a gente tem com defeito numa enzima que converte uma proteína em outra. Que proteínas são essas? Ele coloca aqui, ó, converte a fenilalanina em tirosina. Então, são 2 proteínas. Ele coloca uma proteína e transforma em outra proteína, certo? O que é que vai acontecer? Essas pessoas que têm esse problema de pleiotropia,
elas vão ter problemas na produção de melanina. Então, elas vão ter uma pele um pouco mais clara do que ela deveria ter. Elas não serão albinas, não, viu, gente? Elas só vão ter a pele mais clara do que elas poderiam ter realmente se o corpo delas conseguisse produzir essa proteína de forma correta, certo? Então, isso aí é um exemplo. Outro exemplo disso é a anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Né? A gente tem o mesmo par de gene ali cuidando da anemia falciforme, da parte da anemia e da parte da fenilcetonúria. Então, é um gene que tem essas duas características, ele vai ser responsável pelas duas características. A anemia falciforme é a má formação nas hemácias, ó, que a gente tem aqui, ó, uma hemácia aqui normal, né, ela é forma discoide, oca no centro, ela não tem núcleo, a célula da hemácia dos mamíferos, e aqui é uma hemácia com anemia falciforme. O que é que isso vai causar? A pessoa vai ter uma anemia muito forte, e isso não tem cura, gente. Certo? Isso não tem cura, porque isso é um problema de má formação nas células do sangue. O que é que acontece? Por que dá essa anemia tão forte, professor? Porque, se vocês lembrarem bem, são as hemácias quem levam o oxigênio para todo o corpo. Sem oxigênio, gente, a gente vai ter menos energia e vai ter anemia. É por isso que a gente tem anemia, certo? Aqui tem como seriam as pessoas, né? Você pega o gene A e o gene S aqui, ó, certo? Quem tem os dois com genes A é uma pessoa normal. Quem apresenta um gene S é uma pessoa que tem uma anemia leve, né, que vai ser tratada com sulfato ferroso, com acompanhamento, e quem tem uma anemia falciforme grave vai ter os dois S ali, ó, certo? Se tiver os dois S, é uma anemia muito grave que geralmente leva à morte, certo? Então, esse é o problema da anemia falciforme, anemia por má formação das hemácias, certo? Se for leve, tem tratamento, infelizmente, se for desse jeito, pode levar à morte, ok? Então, vamos lá, gente, atividade, deixa eu olhar aqui qual é a página, para que vocês vão lá tentar fazer, me procurar, tirar dúvida. A atividade é a página 67 e 68. 67 e 68. Pelo menos agora é menos páginas. Mas isso não quer dizer que vai ser mais fácil, não. Eu sei, professor. Mas vamos lá. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria vai pedir para vocês fazerem aquele cruzamento das 16, certo? Porém, por exemplo, você pega aqui esse quesito aqui, sexto, ó. Ele não vai dar 16, lembre-se disso, ó. Alguém lembra por que esse quesito aqui, eu cruzando esses dois, não dá 16? Tem alguém que lembra? Lembro não. E aí, meu povo? Ninguém lembra por que não vai dar os 16 aqui? O que, professor? Esse cruzamento aqui, ó, que está selecionado aqui, ó, né? Se você fosse cruzar duplo heterozigoto, ia dar aqueles 16 possíveis. Esse daqui específico, por que ele não vai dar 16? Alguém lembra? O que é que tem de diferente aqui, ó? Porque eles são todos recessivos, né? Pronto, isso aí, ó. Veja só. Essa característica que está aqui, ó, ela é tudo recessiva. E aí o que é que acontece? Se eu for montar os gametas, eles vão dar 4 gametas iguais, que é, ó, Dzinho, Ezinho. Dzinho, Ezinho, Dzinho, Ezinho, Dzinho, Ezinho e Dzinho, Ezinho. Então, os 4 gametas são iguais. Eu só preciso colocar ele uma vez. Então, resumindo, ó, eu vou ter 4 desse lado, certo? Dzão, Ezão, Dzão, Ezinho, Dzinho, Ezão e Dzinho, Ezinho. Só que aqui só tem um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou ter 4 aqui possíveis. É só você juntar o primeiro gameta que dá aqui, um Dzinho, Ezinho, depois o segundo gameta que dá aqui, um Dzinho, Ezinho, o terceiro gameta que deu aqui, um Dzinho, Ezinho, e o último gameta que deu aqui, com Dzinho, Ezinho. Então, em vez de ter 16, eu só tenho 4, certo? Lembre-se, vocês só vão ter os 16 quando vocês tiverem duplos heterozigóticos. Duplos heterozigóticos, ó. Esse outro exemplo aqui, ó, do primeiro quesito, a mesma coisa, ó. Você vê o cruzamento aqui, não é dupla heterozigota, certo? É esse daqui com esse daqui, ó. Então, também, quando você for fazer, não vai precisar fazer os 16, vai diminuir um pouco, certo? Então, vamos embora